Eu quero ler para você Romanos 15, versículos 4 a 6. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui são pessoas pacientes? Levante a mão, por favor. Temos alguns. Eu perguntei primeiro para os pacientes, só para testar os impacientes, que deve estar doido para que eu pergunte logo. E os impacientes? Quem é impaciente aí? Levanta a mão. Deus tem uma palavra para todos nós, amém? Os pacientes, os impacientes, nós precisamos aprender algumas coisas sobre esse tema hoje. A Bíblia nos fala muito sobre ele. Eu me surpreendo que a gente não fale sobre isso, porque a gente fala sobre o amor, a gente fala sobre a fé, a gente fala sobre o fruto do Espírito. Sim ou não? E paciência está lá também, mas a gente não fala tanto sobre esse assunto. Eu quero que você pense aqui, não somente sobre a paciência no sentido de como a gente fica mais calmo, mais irritado com as coisas do dia a dia, mas eu quero falar sobre um conceito um pouco mais amplo, incluir outras ideias, como por exemplo, resiliência, perseverança. Então, quando eu falar sobre paciência, não é só sobre você ter um comportamento adequado nas situações que te estressam, né? Vale para isso também. Vale para os nossos relacionamentos, vale para aquela situação, por exemplo, quem é que já passou por isso aqui? Você está um pouco estressado, você está impaciente, está com pressa, e você vai num lugar onde você vai ser atendido, e as pessoas demoram muito, o negócio está enrolado. Quando chega a hora de você ser atendido, a pessoa fala assim: você aceita um cafezinho ou uma água? E você tem vontade de dizer assim: não, só quero ser atendido e ir embora. Eu já passei algumas vezes por isso, mas não é só sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a paciência para você suportar o momento da espera, falar sobre paciência para que você possa encarar os desafios da vida com perseverança, e é isso, tudo está incluído dentro desse tema da paciência, amém? E eu quero então mostrar para você que quando nós entendemos essas coisas, nós vamos ter um caráter firme, um caráter forte, e a gente vai estar preparado para ter uma vida próspera, uma vida produtiva, amém? Então, primeiro eu quero te mostrar 5 lições da palavra de Deus sobre a paciência. A primeira delas é que paciência é uma necessidade em todo projeto de longo prazo. Paciência é uma necessidade em todo projeto de longo prazo. Nós temos várias circunstâncias da vida, vários momentos, vários objetivos que são projetos ou relacionamentos de longo prazo. E é impossível a gente permanecer firme, é impossível a gente alcançar o alvo em algo de longo prazo quando nós não temos paciência. Eu vou dar um exemplo para você. Discipulado é um projeto de longo prazo, amém? Jesus tinha discípulos, ele andou 3 anos com aqueles discípulos, ele ensinou por 3 anos com aqueles discípulos, e Jesus teve muita paciência com Pedro, sim ou não? Todo mundo conhece a história de como Pedro era sempre impulsivo demais, como ele falava coisas fora do momento. Jesus não desistiu do discipulado com ele, mas houve um momento mais grave ainda, quando Pedro negou a Jesus. Agora tem que ter paciência, porque depois de 3 anos andando junto com você, na hora mais importante, no momento em que Jesus ia para a cruz, Pedro nega Jesus. Eu acho que a maioria de nós aqui já teria perdido a paciência com Pedro há muito tempo. Mas Deus tinha um projeto de longo prazo com Pedro. E quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele demonstra interesse, ele diz: avisem a Pedro que eu voltei. E ele prepara um encontro com Pedro. Nós já pregamos sobre esse texto aqui, você deve conhecer, em que ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aquela restauração que Jesus fez na vida de Pedro
mostra que Jesus tinha um projeto de longo prazo para ele. Jesus suportou as ações impulsivas de Pedro durante 3 anos, suportou aquele momento em que Pedro negou a Jesus, porque Jesus tinha um propósito para a vida de Pedro. Discipulado é uma relação de longo prazo. Se você não souber lidar com as pessoas, se você não tiver paciência com as fraquezas dela, você vai desistir. Família é um projeto de longo prazo, sim ou não? Nós precisamos ter paciência na família, porque é um projeto de longo prazo. Educação de filhos é um projeto de longo prazo. Eu vi uma cena muito bonita há alguns anos, em que um senhor já idoso, sabendo que já não teria tanto tempo de vida assim, estava preocupado com o relacionamento das suas filhas, que estavam meio brigadas. E quando aquele pai conversou com a filha sobre a necessidade de restaurar aquele relacionamento, a filha disse assim: pai, se eu estou errando, me perdoa. E o pai disse assim: filha, você já nasceu perdoada. Você não precisa me pedir perdão. Antes de você cometer qualquer erro na vida, eu já tinha te perdoado. Você nasceu perdoada. Eu estou preocupado com o relacionamento de vocês. Depois que eu morrer, quero que vocês estejam bem. Quer dizer, no final da vida, o pai ainda estava preocupado com a educação dos filhos, que já eram adultos. Família é um relacionamento de longo prazo, a gente precisa ter paciência. Você quer estudar? Vou fazer uma faculdade. Quantos anos? Você quer ser próspero na sua carreira? Quanto tempo precisa para que isso se desenvolva? Então, hoje em dia, eu não gosto de falar dessa coisa de geração A, B e C, porque eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. A gente vive um tempo, isso sim, um tempo de muita inquietação, sim ou não? Tudo a gente precisa que seja para amanhã, tudo precisa ser rápido. A gente tem dificuldade de lidar com projetos de longo prazo. E aí, como a gente tem dificuldade de lidar com projetos de longo prazo, muitas pessoas se casam já pensando que se não der certo, está tudo bem. A pessoa não está pensando na família como um projeto de longo prazo. As pessoas começam uma carreira e já querem estar no topo, não têm paciência de todo o preparo, toda a luta, todo o desenvolvimento para que aquilo aconteça. Então, tanto nos relacionamentos como nos projetos de longo prazo, nós precisamos ter paciência. Precisamos estar firmes até o final. Precisamos olhar para os objetivos que temos e ter paciência, amém? E a vida cristã é o quê? Uma carreira de longo prazo. Quantos aqui entregaram a vida a Jesus há mais de um ano? Talvez você ainda vai ter mais 10, 20, 30, 50 anos pela frente, não sei que idade você tem. Eu estou caminhando para os 50 anos de vida com Jesus. Muito mais do que isso de vida, né? 50 anos com Jesus, quase. Não é uma coisa que se resolve num dia. Você tem que ter paciência para enfrentar os desafios da vida. O mundo vai mudar e você vai continuar firme com Jesus. As dificuldades vão mudar e você vai continuar firme com Jesus. As lutas vão mudar e você vai continuar firme com Jesus, amém? Porque você tem um projeto de longo prazo. Você não veio aqui para ver como é que é, ver se você gosta do louvor, ver se você se sente em paz, se você se sente bem, e daqui a pouco esfriar e sair e cair no mundo de novo. Não, você está aqui para ficar firme até o final, amém? A Bíblia diz em Tiago 5,7: sede, pois, irmãos, pacientes. Quanto tempo? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém? Então ninguém aqui vai desistir no meio do caminho, amém? Ninguém aqui vai ficar para trás. Ninguém aqui vai ser como aquela semente que caiu em um solo rochoso, que conta lá na parábola do semeador. Mas você vai ter paciência para enfrentar todas as lutas que tiver que enfrentar os desafios que tiver que enfrentar. Não importa como é que o mundo vai ser daqui a 1, 2, 10, 20 anos, você vai estar firme com Jesus. Amém? Segunda lição que eu aprendo aqui na palavra de Deus sobre a paciência é que frequentemente ela está listada junto com outras virtudes.
Paciência não é uma coisa que você adquire ela sozinha. Se você está ouvindo essa palavra e de repente começou a se motivar a buscar paciência, você reconhece que precisa disso, e você fala, tá bom, vou orar por paciência, presta atenção, não é só paciência. Paciência nunca está sozinha, ela faz parte de um conjunto de virtudes que forma o caráter de um cristão. Então o que você precisa buscar não é só paciência, mas é buscar um caráter firmado em Deus, o caráter de Jesus, o caráter de uma pessoa de fé, porque isso vai produzir paciência na tua vida. Deixa eu lhe mostrar isso na palavra. 2 Coríntios 6,6 diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, que é traduzido em outras versões como paciência, e é bem traduzido porque longanimidade significa exatamente isso, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando de virtudes, ele fala um monte de coisa e paciência está lá junto com essas. Você precisa de tudo isso, não só de paciência. Efésios 4,2 é a mesma coisa, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então esse pacote maior que a Bíblia nos apresenta, ele inclui virtudes que nós não podemos abrir mão delas. Inclui você buscar a Deus, buscar ser guiado por Deus, inclui você desenvolver um caráter forte cristão. Infelizmente, essa visão de um caráter cristão está meio diluída hoje em dia. Você tem ouvido pregações sobre isso? Eu creio que não tem muita gente pregando sobre isso, não. Mas quando eu me converti, a gente aprendia que como um novo cristão, um novo na fé, a gente tinha um caminho para seguir. E nesse caminho nós precisávamos desenvolver e aprender uma série de virtudes para que nós fôssemos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu aprendi que as pessoas precisam ver Jesus em nós. Que ser crente é ser diferente, mas não diferente na roupa, no tipo de indumentária, porque crente usa isso, não usa aquilo. Não, diferente no caráter, porque as pessoas precisam ver o caráter de Jesus em nós, e esse caráter inclui amor, inclui paz, inclui paciência. Tudo isso faz parte desse pacote que nós precisamos buscar e desenvolver na nossa vida. Paciência não é uma coisa que você adquire sozinha. Então está faltando paciência? Não é só ela que está faltando na vida. Está faltando um caráter forte, cristão, um caráter de Jesus. Está faltando você buscar todo esse conjunto de bênçãos que a Bíblia tem para nós. Amém? Então, se você está motivado a buscar paciência, busque o pacote completo. E aí a paciência vai vir junto. Não dá para comprar separado, sabe? Sabe quando você chega lá, tem um kit completo assim, não dá para você comprar separado? É mais ou menos isso. Paciência vai ser fruto de um desenvolvimento de um caráter cristão. Terceira lição que eu aprendo na palavra de Deus sobre paciência é parecida com essa, mas é um desenvolvimento. Paciência é fruto de algo maior. Agora eu não estou dizendo só que ela vem num pacote, eu não estou dizendo só que existem outras qualidades associadas, eu estou dizendo que existem algumas superiores, e essas superiores é que vão gerar a paciência. A Bíblia nos fala sobre o que é mais importante na vida. O que é mais importante na vida? Por exemplo, o amor, a gente pode dizer que é uma das coisas fundamentais na vida cristã? Sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, porque Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, e ele disse que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem no amor, então o amor pode ser colocado lá no topo, amém? O fruto do Espírito é uma coisa fundamental na vida de um cristão? Claro, porque a Bíblia faz uma divisão muito clara entre você andar no Espírito ou andar na carne. Ou você está andando no Espírito ou você está andando na carne, não tem outras maneiras de se viver. Se você é um crente comprometido com Deus, você está buscando a Deus, você vai andar no Espírito, e andando no Espírito, o fruto do Espírito vai ser manifesto na sua vida, amém?
Se você andar na carne, você vai demonstrar as obras da carne. Então, vocês concordam comigo, de colocar o amor e o fruto do Espírito lá no topo? Será que a Bíblia fala sobre paciência quando fala sobre isso? Gálatas 5, 22 a 23 fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu quero dizer para você, é parte do fruto do Espírito na sua vida desenvolver a paciência. Existe algo maior, algo mais importante, que quando você busca, quando você desenvolve, vai trazer no pacote paciência, perseverança, capacidade de suportar os momentos difíceis, capacidade de se relacionar com as pessoas e lidar com as dificuldades delas, capacidade de não espanar, não desistir diante dos problemas, dos atritos, mas ficar firme em um propósito. Isso é fruto do Espírito. E o amor tem alguma coisa a ver com isso? Qual é o texto bíblico que fala sobre o amor? O texto mais clássico, vamos dizer assim? 1 Coríntios, capítulo 13. E lá no versículo 4 ao 7 diz: o amor já começou lá, o amor é paciente. O amor é paciente. Então, quando a gente não tem paciência nos relacionamentos, pode ser que a gente não esteja amando tanto quanto deveria. Pode ser que o amor de Deus não esteja sendo tão forte na nossa vida como deveria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por um texto tão maravilhoso? A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Então, quando nós andamos em amor, a vida na família vai ser mais fácil. A vida aqui na igreja vai ser mais fácil. Se você veio para uma igreja evangélica há pouco tempo, talvez você não tenha entendido muita coisa ainda. Porque hoje em dia as pessoas estão vindo para a igreja em busca do quê? Prazer, sentir-se bem, alívio para as minhas inquietações, um pouco de ânimo para eu poder enfrentar as dificuldades, ou talvez simplesmente uma visão mais medíocre ainda, menor ainda, é você vir para a igreja simplesmente para adquirir prosperidade material. Se você veio só desse jeito, se você veio por esse apelo, e muita gente está vendendo essa ideia por aí, quando você começar a se relacionar com os irmãos aqui, alguém tiver um probleminha, você vai ter paciência com ele? Quando você diz assim, poxa, tem um plano lá de voluntariado na igreja, tem um desafio para que a gente se voluntarie, vou me inscrever, e você começa a trabalhar num ministério, e aí naquele ministério vai ter um líder que de repente fez o que você não queria, ou não fez o que você queria, você vai embora? Infelizmente, gente, acontece isso. Pessoas se convertem, dão os primeiros passos, começam a se integrar na igreja, começam a trabalhar. Na hora que começam a trabalhar, vai ter um atrito. Por quê? Porque o cara do lado não é perfeito. E nem você. Às vezes é você que está sendo o problema para o cara do lado também. E a gente vai ter paciência para lidar com isso? Ou a gente faz como quando a gente era criança, você era o dono da bola, você pegava a bola e ia embora e ninguém joga mais. Então, a paciência, ela vai nos permitir crescer, e você vai desenvolver isso se você estiver andando em amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Tudo isso é fruto do amor. Por isso, paciência é fruto de algo maior.
é resultado de você estar experimentando realidades espirituais mais profundas do que a própria paciência. O amor, por exemplo, é uma dessas coisas. O fruto do Espírito é uma dessas coisas. E se você está andando nesse degrau de cima, se você está andando nessas coisas que são fundamentais para a vida cristã, a paciência vai estar junto. Ela vai vir como uma bênção associada a essas coisas que são tão importantes. Então, como eu disse, não é só que a paciência está acompanhada de outras virtudes, mas ela é fruto de algumas que são maiores até do que elas. Você não vai ter muito sucesso se você sair daqui simplesmente tentando desenvolver paciência. O pastor pregou sobre paciência, leu os textos bíblicos, tá bom, eu aprendi, estou errado, preciso melhorar, vou me esforçar para ser paciente. Não vai ter muito sucesso. Sabe o que você precisa? Precisa crescer no amor, precisa crescer em andar no Espírito, em experimentar o fruto do Espírito. E aí tudo isso, o resultado de uma vida mais profunda com Deus, o resultado de uma vida em que você se arrepende, se coloca diante de Deus, permite que o Espírito de Deus encha a sua vida, aí cheio do Espírito, você vai ter muito mais paciência para lidar com as situações. Amém? Quarta lição, para quem já está ficando impaciente, porque eu não parei nos 3 pontos, vou avisando que são 5 hoje, está tudo bem? Tem paciência comigo até lá? São 5 pontos. A quarta lição que nós aprendemos na Bíblia é que a paciência não é apresentada como relacionada à personalidade ou temperamento. Paciência não é apresentada como fruto, como resultado da sua personalidade ou do seu temperamento. Deus não disse para que as pessoas calminhas sejam pacientes. Os irritados não estão dispensados. Você não nasceu calmo, então tudo bem, você é assim e está tudo bem. Não está escrito isso, gente. Não é isso que a Bíblia nos diz. Ela não diz que existem pessoas pacientes e outras que são impacientes. Ela diz que todos, aqueles que logo na introdução eu perguntei se eram pacientes, e aqueles que eu perguntei se eram impacientes, e até os que não levantaram a mão porque nem sabem o que são, para todos nós, ter paciência é uma ordem, é um mandamento. Vai ser fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com o seu temperamento, não tem nada a ver com a sua origem, sua etnia. Se você, eu sou descendente de italiano, então eu sou bravo, eu sou descendente de japonês, eu sou tranquilo. Não tem nada a ver. Eu sou brasileiro mesmo, não tem nada a ver. Nenhum condicionante cultural, social, foi incluído na Bíblia quando fala sobre paciência. Existe uma ordem para todos, e quem cumprir vai ser abençoado, quem quebrar o princípio vai sofrer as consequências. Existe um fruto de quem anda no Espírito, que vai ser a paciência. Quem anda no Espírito vai ter. Isso é uma boa notícia, gente, porque significa que não depende de você, não depende de recursos que você vai encontrar em si mesmo, não depende de uma habilidade natural. É fácil para mim ou é difícil para mim? A Bíblia está dizendo que se você andar em amor, como nós vimos, você vai desenvolver paciência. A Bíblia está nos dizendo que se você andar no Espírito, como nós vimos, o fruto do Espírito também é paciência. Então, tem esperança para você, glória a Deus. Amém. Tem esperança para você. Olha, Efésios 4, 1-3 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. É um pedido intenso que ele está fazendo, não é? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Vocês são cristãos, andem como cristãos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, nós somos povo de Deus, precisamos preservar esse vínculo, essa unidade que há entre nós como família de Deus. Então sejam pacientes, sejam misericordiosos,
Andem juntos, suportem uns aos outros. E para quem ele disse isso? Para os calminhos? Não. Só para os mais bravos? Não. É para todo mundo, gente. Porque um só impaciente no meio de 10 que são pacientes já causa um problema. É para todo mundo. Independe da personalidade, do estilo, da sua história, nada disso interessa. Continuando no capítulo, depois, capítulo 4 de Efésios, do versículo 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Se irritou? Está tudo bem, você pode não pecar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando é que a gente pronuncia a palavra torpe? Quando está irritado, quando está impaciente. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Deixando de fazer tudo o que ele está falando. Quando a gente se irrita, pronuncia palavras torpes, quando a gente continua na nossa ira, deixa que o sol se ponha sobre a ira, ou seja, leva para o dia seguinte os problemas, e às vezes leva por anos um ressentimento. Todo mundo entende o que é não se põe o sol sobre a vossa ira? Significa o seguinte: se irritou, ok, dá tempo de consertar. Amanhã você vai continuar com aquela raiva? Depois de 10 anos você ainda vai ter raiva da pessoa? Não pode. Não se põe o sol. Não leve para o dia seguinte aquilo que provocou ira no seu coração. Então o texto está mostrando para a gente que quando a gente anda no Espírito, quando a gente obedece a Deus, a gente não vai pecar. Se irritou, acontece, gente. Mas não leva para o dia seguinte, perdoa, supera. O texto está mostrando para a gente que a gente pode viver uma vida diferente, que a gente não precisa dar lugar ao diabo. Mas então quer dizer que se eu sou dominado pela ira e continuo nela, passou para o dia seguinte, eu estou dando espaço para o diabo agir na minha vida? Exatamente. Exatamente. Se ele diz não deis lugar ao diabo, é porque nós podemos fazer isso. E todo o texto está girando em torno do quê? Relacionamentos. Está falando sobre nós sermos capazes de superar as diferenças que causam irritação, que causam impaciência, que fazem a gente ter dificuldade de estar junto. E se você anda em espírito, se você anda em amor, você vai superar tudo isso, você não vai dar lugar ao diabo, você vai se irar, mas não vai pecar, porque você vai superar isso, andando segundo a vontade de Deus. E para quem ele diz isso? Para todos aqueles que foram perdoados em Cristo Jesus. Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. De novo, é para quem é tranquilo, é para quem é exaltado, é para quem é impulsivo como Pedro, é para quem é aguerrido como Paulo, é para quem é mais tranquilo como talvez João ou outro fosse. É para todos nós. Não depende de personalidade, não depende do seu estilo de vida, não depende da sua história, do seu passado, depende de você estar andando com Deus. E isso é uma boa notícia, porque mostra que não tem limites. Ninguém aqui está excluído, gente. Se você é impulsivo, como Pedro era, por exemplo, você pode ter vitória, amém? Romanos 15:5, um dos versículos que eu li no começo, diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus da paciência. Quem é que é paciente? Deus. E é a presença de Deus em você, é o agir de Deus em você que vai fazer com que você possa ser paciente. Então é a paciência que nos une como irmãos em Cristo e nos leva à unidade e à comunhão, não as nossas características naturais de personalidade. As nossas características naturais nos separam. Eu gosto disso ou não gosto daquilo. Talvez alguém aqui goste
de um jeito mais expansivo e mais impulsivo, e diga assim: poxa, podia estar o Lamartine pregando, que eu gosto muito mais do jeito dele. Talvez outros gostem do meu jeito, mais tranquilo. O que nós gostamos só nos separa, faz a gente dizer: esse aqui eu aprovo, esse aqui eu não aprovo, esse eu gosto, esse eu não gosto. O que nos une é o amor de Deus. Amém? E por fim, cumprindo a promessa de que são 5 pontos, a última lição que eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus é que a paciência sempre olha para algo maior e mais importante. Eu disse até aqui que ela é fruto de algo maior, amém? Agora eu estou dizendo uma outra coisa: ela olha para algo maior. Estou falando do futuro, estou falando para onde você está olhando. 1 Coríntios 9, 25 diz que todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Aqui é uma figura que eu não entendo muito, porque eu não sou atleta. Pastor Maurício, que foi goleiro profissional, poderia subir aqui para pregar esse ponto para mim. É gostoso treinar, Maurício? Às vezes, né? Tem dores. Eu já vi aquele jogador de futebol entrar aquele balde de gelo, né? Não sei se aquilo é gostoso, gente. Eu não sei se é gostoso. Eu não tenho vontade de testar, não. Mas por que o esportista suporta as dores, suporta o treinamento, que às vezes tem que ser bem duro, para que na hora de você ter o máximo rendimento, você esteja pronto? Por que alguém que luta, por exemplo, ele apanha muito no treinamento? É gostoso? Não deve ser, não, mas ele precisa apanhar, inclusive, não só aprender a bater, mas até aprender a apanhar, para que na hora que ele apanhar no meio da luta, ele não afine, não caia deitado no chão. Então, o que é que faz você suportar essas coisas? O atleta suportar a disciplina que o esporte exige? O que faz ele ser paciente com as dores que ele tem que suportar? Ele está olhando lá para frente. Tem uma vitória lá na frente, tem um troféu lá na frente, tem uma conquista, tem algo que você está buscando, e é o fato de você olhar lá para frente, e aquilo que você está buscando é algo bom, que vale a pena. Isso faz você ter paciência, faz você suportar as dificuldades do momento. A motivação da paciência é um objetivo mais elevado. Você vai ser mais paciente se você tiver consciência de que esses objetivos de longo prazo que eu falei no começo são coisas boas que vale a pena lutar. Então vamos lá, para o início. Sua família é um objetivo que vale a pena você lutar por ele? Vale a pena? Você vai ter paciência. Educar filhos é difícil, mas é uma coisa boa, gente. Vale a pena? Você vai ter paciência com isso. Você quer comprar uma casa própria? Tem um benefício muito bom nisso, não é? O conforto da sua família, a estabilidade e tal. Por que você suporta ter que pagar todo mês aquele financiamento? Você está olhando lá para frente. Isso aqui vai ser um benefício para a minha família. Você está numa empresa trabalhando, nem sempre tudo é uma beleza. Às vezes o chefe não é tão legal como você gostaria, existem problemas, existem pressões, existem momentos de grandes desafios na sua vida profissional. Por que você suporta aquilo? Porque você quer ser uma pessoa próspera, você quer subir. Então você está olhando para algo lá na frente, e essa visão do futuro que você quer alcançar, essa visão de que você está lutando por uma coisa boa, faz com que você suporte as dificuldades. E na igreja, por que é que nós suportamos às vezes as dificuldades que temos nos relacionamentos? Porque isso aqui é família de Deus, isso aqui é um projeto eterno. Isso aqui é invenção de Deus, Jesus criou a igreja. Então quando eu lido com as dificuldades que existem no relacionamento da igreja, e eu olho para algo maior e vejo que nós temos um projeto, temos milhões de pessoas nessa cidade aqui para abençoar, temos muita gente para ganhar para Jesus,
Tem muita gente precisando de transformação, libertação, salvação. Então a gente se une e suporta as dificuldades e as diferenças um do outro, porque tem algo maior para o que eu estou olhando. E quando eu estou... pode aplaudir. E quando eu penso na vida com Jesus, na minha vida cristã, sempre é fácil, gente? Se alguém te falou que sempre vai ser fácil, mentiu para você. É só bênção e tranquilidade? Não tem luta, não tem problema? Não, gente. Você tem que lutar contra os seus pecados, você tem que lutar contra as dificuldades que o mundo apresenta, você tem que ter disciplina. Como é que eu suporto os desafios, as lutas que existem na vida cristã? Porque eu estou olhando lá para frente, para a eternidade. Jesus me comprou. Nós celebramos hoje a ceia, celebramos a morte de Jesus na cruz por nós. Ele deu sua vida por nós. Eu vou viver a vida cristã de qualquer jeito? Se a minha vida tem um valor eterno? Eu vou viver minha vida de qualquer jeito, se eu sei que as pressões do mundo, do diabo podem me afastar? De jeito nenhum. É olhar para um alvo maior que faz com que eu tenha paciência. É ter objetivos que vale a pena lutar por isso? Eu vou ser paciente. Por uma coisa que não vale a pena, eu não vou ser paciente. Se eu vou lutar por uma bobagem, eu, por exemplo, que não gosto de futebol, não ligo muito para futebol. Pastor Lamartine é corintiano, é palmeirense. Desculpa, pastor. O apóstolo Lamartine é palmeirense. O Ramon é corintiano. Como é que eles resolveram esse problema na família? Se juntaram todos contra o São Paulo. Eu sou São Paulino. Vocês acham que eu estou preocupado com isso, gente? Futebol é um problema na minha vida? Não é. Então, se precisasse desistir de ser São Paulino, nem ligo. Não vale a pena lutar por isso. Tem gente louca se matando, né? Matando o torcedor do time oposto aí. Mas isso para mim é uma coisa pequena. Eu abro mão disso fácil. Eu desisto disso fácil, gente. Se alguém fosse me torturar e dissesse assim: desiste de ser São Paulino, senão você morre. Eu desisti já. Agora, se alguém disser para mim assim: desista de ser cristão, negue Jesus, senão você morre. Pode matar. Por quê? Porque se algo vale a pena, se algo é bom, se algo é elevado, você vai ter paciência. Você vai ter paciência para enfrentar tudo o que for necessário para chegar lá. Você não vai desistir de nada. Você não vai desistir na carreira cristã por causa de algum problema. Você não vai desistir de Jesus porque teve uma decepção, algo que você esperava que não fosse acontecer, aconteceu. Você não vai desistir da tua família. Você não vai desistir dos teus filhos. Por quê? São alvos elevados e eles fazem com que a gente tenha paciência. Então, talvez, um dos problemas nossos hoje em dia, a nossa impaciência, é porque a gente está perdendo de vista o que realmente vale a pena. Pelo que é que vale a pena viver? Pelo que é que vale a pena lutar? O que é que faz com que a nossa luta vale a pena e a gente vai persistir, vou continuar até o fim? Você entrou numa carreira, você está lá fazendo uma faculdade, vai ser difícil? Vai, mas é aquilo que você quer? Vai até o fim. Você vai ser paciente porque é algo bom e você está desejando aquilo e você vai lutar. Então, se nos falta paciência, perseverança, resiliência, talvez a gente não esteja olhando para os benefícios lá na frente. A gente não está vendo os benefícios pelos quais a gente está lutando. A gente está correndo e parou de olhar para a linha de chegada, parou de olhar para o prêmio da vitória e está olhando só para a dor do momento. Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A promessa de Deus era boa? Boa. Ele olhou para ela e porque ele tinha um alvo digno, elevado, uma promessa de Deus para a sua vida, e porque ele olhava para as promessas e não para as lutas que estava passando, ele foi paciente. Então a paciência é o que garante
que você vai estar lá quando a bênção de Deus chegar. Amém? A paciência é o que garante que você vai estar lá quando o processo se completar, quando a hora da bênção chegar. A paciência te garante que você não vai ficar pelo meio do caminho. Você está olhando para algo maior, algo melhor. E quando você olha para isso, você vai conseguir ficar firme. Amém? Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Queria pedir que você abaixe sua cabeça um minuto, para que você possa refletir sobre o que Deus falou. Não existe alvo maior na vida, alvo mais digno do que buscar a presença de Deus, a vida com Deus. Não existe nada melhor nesse mundo do que ter uma vida nas mãos de Jesus. E não existe nada que vai te fortalecer mais para enfrentar os desafios dessa vida do que saber que Jesus está presente na tua vida. Então a primeira oração que eu quero fazer, eu não sei se há aqui pessoas que ainda não fizeram essa oração, mas se você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, se você nunca fez uma oração declarando: Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor pagou o preço dos meus pecados, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor venha viver em mim, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Se você nunca fez uma oração de entrega da tua vida a Jesus, mas você quer hoje fazer isso, você quer pedir para Jesus entrar no teu coração, entrar na tua história, entrar na tua vida, eu quero orar junto com você, e eu quero pedir que você levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver, e eu ore junto com você, se você quer entregar a sua vida a Jesus. Você está entregando a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Alguém mais? Estou vendo a sua mão ali atrás. Aqui existe alguém também? Você quer entregar seu coração a Jesus, sua vida a Ele, e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha vida, muda aquilo que eu não consigo mudar sozinho, perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho. Então agora eu quero pedir que você que levantou a mão, venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Nossos irmãos aqui da consolidação vão orar junto com você, e eu quero orar com a sua vida. Venha aqui à frente, por favor. Não tenha vergonha, não tenha nenhuma timidez, todos nós aqui já fizemos essa oração um dia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Se você levantou a sua mão, não fique tímido, não. Vem aqui, nós vamos apenas orar juntos e selar diante de Deus esse pacto, essa oração. Minha vida pertence a Jesus. Amém? Amém. Essa oração que a gente vai fazer é muito simples. É apenas dizer para Jesus que a gente quer que Ele esteja na nossa vida. É convidá-lo para entrar no seu coração. A sua vida, você é dono dela. Jesus não entra forçado. Ele só entra se você abrir a porta. Mas se você abre a porta e diz: Jesus pode entrar, o resto Ele vai fazer. O poder para mudar a sua vida, para te abençoar daqui para frente, para perdoar os seus pecados, para que você tenha o céu como destino eterno, foi Ele que fez. Lá na cruz Ele pagou. Mas a nossa parte é abrir o coração, é dizer: Senhor, a porta está aberta, entra na minha vida. É isso que vocês querem fazer hoje? Então repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no seu amor por mim. Eu creio que na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. Por isso eu te peço hoje o teu perdão, e te peço que tu entres na minha vida, que tu entres no meu coração. De hoje em diante, daqui até o final da minha vida, eu vou caminhar contigo. Me ajuda, me guia no meu caminho e me recebe como teu filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossos irmãos aqui estão com esse colete preto aqui, eles vão te acompanhar para fazer mais uma oração pessoal com você, e depois você volta aqui para o culto, tá bem? Queria pedir para você ficar em pé, para nós orarmos. Você entendeu essa palavra?
tem a ver sim com você ter mais paciência com as pessoas aí do seu lado, mas tem a ver também com ter paciência para enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, para enfrentar a tua vida, para caminhar com Deus e nunca parar no meio do caminho, nunca retroceder. Tem a ver com ser perseverante, não se abalar com as coisas que vêm de fora do mundo, desenvolver um caráter firme na presença de Deus, moldado pelo Espírito Santo. Amém? Você quer isso na sua vida? Quer mais disso na sua vida? Faça essa oração junto comigo agora. Eu quero orar por você. Pai, abençoa cada um de nós nessa manhã. Nós estamos aqui, ó Deus, desejando mais de Ti, mais da força, do poder que vem do Teu Espírito, mais do Teu amor, Jesus, para que transbordemos desse amor e assim todas as qualidades que vêm junto com isso possam ser manifestas na nossa vida, inclusive a paciência, a perseverança, para que nós sejamos resilientes, fortes e em tudo a nossa vida espelhe o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder. Abençoa cada um de nós nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, porque nós precisamos mais de Ti e tem mais à nossa disposição. Muito obrigado, porque nós podemos ter mais do Teu amor, podemos ter mais do fruto do Espírito, podemos andar no Espírito e não na carne. Muito obrigado, porque tudo o que precisamos para de fato termos uma vida transformada está em Ti, e nós estamos conectados, ligados ao Senhor pelo Teu amor, Jesus. Obrigado por cada vida aqui. Pai, agora eu te peço que o Senhor nos leve debaixo da Tua bênção e da Tua proteção, debaixo da Tua graça, Jesus, para que onde quer que estejamos, nós manifestemos o amor, a graça, o poder de Jesus nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz. Amém.